Boa noite a todos os irmãos e as irmãs aqui presentes na Casa Espírita e aqueles que nos acompanham pela página do Facebook da Casa. É uma alegria recebê-los. Sejam todos bem-vindos. Abertura dos trabalhos doutrinários. Terça-feira, início 20 horas, sendo que o atendimento fraterno inicia às 19 horas. No domingo, 17h30, sendo que o atendimento fraterno inicia às 16h30. Com o objetivo de nos condicionarmos, nos ligando com a espiritualidade superior, vamos realizar a leitura de uma mensagem do Evangelho, da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. Renunciar. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus, Mateus 19:29. Nesse versículo do Evangelho de Mateus,
o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência, se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como o Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho, e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Convidamos a todos para acompanhar a prece mentalmente, nos mantendo conectados com Deus, nosso Pai, Jesus, modelo e guia, e a equipe espiritual da casa. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, pela proteção física e espiritual a nós e aos nossos familiares, bem como a toda a humanidade. Pedindo a proteção aos trabalhos, que Jesus nos acolha no seu manto de bondade, acalmando nossas angústias e ansiedades, nos fortalecendo do seu amor para que possamos seguir os seus passos, vivenciando seus exemplos contidos no Evangelho, que é o caminho seguro para realizarmos a nossa jornada e evolução como espírito imortal. Pedimos a proteção dos trabalhos ao nosso irmão Miro, que vai realizar a exposição doutrinária. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, Mestre e amigo. Então, convidamos o nosso irmão Miro, trabalhador da nossa casa, para realizar a exposição Depressão, Porquê e as Consequências. Muito boa noite a todos. Que bom estar aqui de volta e ver que os nossos irmãos procuram, como nós, caminhos, né, para a gente viver um pouco melhor. Caminhos estes que Jesus nos ensinou e que talvez nós estejamos hoje ou esquecidos ou abandonamos esses verdadeiros caminhos e por isso sofremos muito. Não queremos falar aqui sobre a doença em si, porque aí necessitaria de especialistas, né, para falar o que realmente causa, quais são as causas da depressão, como é que a doença se instala, mas quem conhece pessoas que já passaram, que estão passando por esse momento, sabem que é muito difícil. E é difícil para quem está passando e para quem está junto compreender esse momento delicado. Ainda há poucos dias vi depoimento de uma pessoa, onde ela dizia que não queria saber da vida
e estava trancada no quarto, e depois de um determinado tempo acabou, digamos assim, voltando à realidade, com a ajuda de medicamentos, terapia, né, para poder novamente se enxergar como um ser vivo, um espírito imortal. Mas por algum período, às vezes curto, outros longo, a pessoa, ela realmente, ela parece não estar neste mundo. E sofre toda a família, sofre todo mundo, as pessoas que estão ao seu redor. Há necessidade dessa compreensão, como eu disse, para que haja o auxílio a quem está passando por isso. Pois diz que no mundo, isso é dados de 5 anos atrás, mais ou menos, tem cerca de um pouco mais de 4% do planeta de pessoas que sofrem, que vivem com a depressão. Mas o mundo hoje tem cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta, né? Então seria em torno de 300 milhões de pessoas que vivem com a doença. No Brasil, é um pouco mais, está acima desta média mundial, 5,8%, significando em torno de 11 milhões e meio de pessoas que vivem com a doença, com a depressão. E as mulheres são as mais atingidas, estão nesse quesito à frente dos homens. Aliás, as mulheres estão à frente de muitas coisas, mas nessa questão não gostaríamos, né? Ninguém quer, mas as mulheres estão, elas sofrem mais, o número de mulheres depressivas é bem maior. Então, assim, bem resumidamente, eles têm um distúrbio mental caracterizado por depressão persistente, tristeza, que parece não ter fim, a perda total do interesse pela vida, como eu frisei no início, e que prejudica o desempenho da pessoa no seu dia a dia. Então, resumidamente, mais ou menos, é o que se entende por depressão. Pois, como disse, não vou entrar no mérito da doença, porque não sou especialista para falar disso, mas a gente pode identificar algumas causas no dia a dia que hoje estão muito presentes. É fácil de identificar, porque nós, muitas vezes, se não entramos totalmente numa depressão, mas vivemos ansiosos, não é? Tristes em vários momentos, situações que nos levam a, em alguns instantes da vida, achar que nada mais tem valor, que nada mais nos importa. E aí, quando você consegue recobrar de novo, digamos, a sua consciência, você vê que é um momento que todos nós passamos por crises, por situações muito adversas, uns mais graves, outros menos, mas é comum a nós que estamos no mundo de provas e expiações. Não podemos fugir dessa realidade. Se não fosse, estaríamos já num mundo melhor, num outro planeta, mas ainda nós necessitamos estar aqui para aprendermos, para nos melhorarmos. Então, as situações que todos nós passamos, que todos nós vivemos, são comuns aos seres humanos que habitam a Terra. Agora, também haveremos de admitir, muitas coisas são provocadas por nós mesmos. Está lá no Evangelho de Jesus. Se formos ver, muitas situações que enfrentamos, nós somos os criadores, os protagonistas de todo o mal que nos acontece. Buscamos, muitas vezes em terceiros, em pessoas ou situações, culpar alguém, quando na realidade tudo partiu dos nossos pensamentos, das nossas palavras e também das nossas ações. E aí nós ficamos assustados, desesperados, não querendo até mesmo aceitar que nós provocamos tudo isso. E vamos cada vez mais aumentando essa carga, se torna tão pesada em determinados momentos que aí sim surge aquela depressão inevitável, que vai precisar de muita ajuda, tanto na parte médica quanto da terapia, ajuda espiritual. Ajuda espiritual. Que não podemos abandonar nenhum e nem outro tratamento. Não só
os medicamentos, não só a terapia de um profissional, mas aqui ou outra religião, se tem que buscar ajuda porque o espírito necessita, ele também está doente, não é só o corpo, o espírito adoeceu. E nós vamos nos entregando a essa situação que nos sentimos impotentes para resolver. Vivemos num mundo tão atribulado no dia a dia. Eu conversava com uma colega aqui da casa, quando chegamos aqui, que você uma vez sentava, digamos, lá na sua casa, e para passar 1 hora demorava, né? Como demorava? Hoje você, claro, fazendo um comparativo, você pisca o olho e aquela hora já passou. Você tem 1001 situação para resolver, 1001 coisa para fazer, mas o tempo já se esgotou. Por conta do que isso? Uns atribuem que a informação chega muito rápida a nós estamos muito envolvidos com as telinhas, que a gente não está vendo o tempo passar. Tem N questões que são levantadas, mas em meio a tudo isso, porque nós temos que acompanhar a evolução dos tempos, em meio a tudo isso, há, por parte de nós, algumas questões que nos envolvem com tudo isso que está acontecendo e nós não conseguimos levar a bom termo e equilibrar tudo que está à nossa volta. E esse equilíbrio está justamente em sabermos que é um mundo de provas e expiações, que as coisas mudaram, elas não são mais como eram lá no passado, lá atrás, quando os vizinhos se reuniam, tomavam um cafezinho, se visitavam, né? Os valores em relação à criação dos filhos eram outros que infelizmente se perderam, que não deveriam ter se perdido ao longo do tempo. Tem coisas que não precisavam ter mudado. Não vamos viver no passado, mas também tem coisas que não precisavam ter mudado. E mudaram. E aí nós temos que acompanhar, corrigindo aqui, isso falando em termos, por exemplo, dos pais, corrigindo os filhos ali e aqui, orientando, mas nós precisamos entender que os tempos são outros e são difíceis mesmo. Não tem como negar de que se fazia, e nem precisamos voltar muito no tempo, se fazia há 10, 15 anos, hoje o procedimento já é diferente. Mas o agravante de tudo isso é que nós nos envolvemos tanto com o mundo material e nos esquecemos de que essa não é a única existência. Nós estamos nos preocupando muito com o ter e muito menos com o ser. Ser uma pessoa de bem, ser uma pessoa que tem interesse no outro, que tem interesse na situação que o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso familiar está passando. Nós não estamos tendo tempo também para isso, de ouvir as pessoas. Assim como queremos ser ouvidos, precisamos ouvir também aqueles que nos trazem as suas dores e os seus sofrimentos. Mas por conta disso tudo, nós vivemos num mundo que é atribulado e nós estamos ajudando um pouquinho mais a complicar as coisas, a buscar somente os meios materiais para resolver situações que não se resolvem. Hoje, o que você tem já não lhe preenche mais. Você tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Nós buscamos nas coisas materiais preencher o nosso interior, nosso coração, que na verdade nós não vamos conseguir fazer isso, e muito menos sermos felizes. E não estou dizendo aqui que nós temos, aliás, o texto, a mensagem que a Lili leu sobre renúncia, está lá no Evangelho também de Jesus, quando Jesus disse, renuncia a tudo, quando procurado por um homem do seu tempo, da sua época, renuncia a tudo e me segue. E aí ele, mas como? Alguém de posses, né? Como que vou me desfazer de tudo e vou ficar sem nada? Esse renunciar que Jesus se refere
é renunciar ao orgulho, ao egoísmo, porque quando se tem posses também, muitas vezes se deixa tomar pelo orgulho e pelo egoísmo. Não consegue ver à sua frente que também tem pessoas que precisam da nossa ajuda, porque Deus nos deu para que nós pudéssemos também ajudar os outros. Mas quando eu me volto apenas para as minhas necessidades, é essa renúncia que nós devemos fazer. Renuncia a esses apegos, aos vícios, renuncia àquilo que não constrói e que não nos eleva, que não nos aproxima de Jesus, de Deus. Renunciar a tudo aquilo que acaba, ao invés de nos aproximar do Criador, nos afasta. Por conta das nossas atitudes, por conta daquilo que nós trazemos para o nosso lado, que não é superior. E nós sabemos que quanto mais nós estivermos ao lado das coisas que não condizem com as leis de Deus, nos aproximamos dos espíritos maus, dos inferiores, somos obsediados. E os espíritos, nem todos agem pelo mal, mas por conta justamente ainda de que não conseguiram essa evolução, são espíritos inferiores, e eles nos prejudicam. Às vezes querem até nos ajudar, mas nos prejudicam. Eles nos atrasam, não nos trazem bons conselhos. Então tem as influências do mundo material, mas também do mundo espiritual. As influências talvez até muito maiores por parte daqueles que são invisíveis aos nossos olhos, porque eles percebem que nós somos presa fácil, somos vulneráveis, desde os nossos pensamentos. E quando eles se veem com a porta aberta, eles entram sim, sem convidá-los. Então vai da nossa perspicácia, digamos assim, de percebermos que é necessário mudar, que é preciso entender o objetivo de Deus para cada um de nós. Por que nós estamos aqui? Qual é a necessidade da existência? Se fosse para ter uma única existência, o quão vazio seria esse Deus que nós sabemos que ele não age desta forma. Quando nós imaginamos que estamos completamente sozinhos, aí está o grande erro, porque é justamente nos momentos de maior dificuldade que Deus aparece, que nos traz a solução para todos os problemas. Eu ontem assisti o recorte de uma palestra do Haroldo, muito interessante, em que ele dizia que tinham dois vizinhos que tinham construído duas casas muito bonitas. E aí, um deles, quando chegou lá ao terreno, estava tudo muito bagunçado, sujo, né? E ele foi logo colocando a mão na massa e limpou tudo, a casa era muito bonita, aí ele acabou limpando, deixando tudo embelezado. Enquanto que o outro não teve a mesma atitude que aquele primeiro. E então esse perguntou para o que tinha deixado a casa bonita, né? Que quando ele chegou ali e viu aquela situação, como é que ele conseguiu rapidamente melhorar tudo? Ele disse: você nem imagina. Quando só Deus estava cuidando disso aqui, era assim que estava. Ele perguntou: mas como assim? É que Deus fez a parte dele. E aí coube a ele fazer a outra parte, que era de complementar o trabalho, de completar a limpeza de que Deus tinha iniciado, enquanto que o outro não fez a parte dele, Deus tinha feito, e ele não. Então, dizia o Haroldo que a conclusão disso é que nós temos que fazer a nossa parte, Deus faz a dele.
E, inclusive, ele não quer que nós façamos a dele, porque ele sabe o que tem que fazer. Nós é que não fazemos a nossa parte. Achei muito interessante porque muitas vezes nós ficamos esperando, mas Deus vai me ajudar, Deus vai resolver essa situação. Sim, e Ele está fazendo. Mas e nós estamos fazendo a nossa parte? Ele não vai resolver tudo. Aliás, a beleza da encarnação está nisso, de você fazer pelo seu próprio esforço aquilo que lhe cabe. E aí que está a evolução, aí que mostra realmente a imortalidade da alma. Porque você sabe que precisa dar o seu contributo, você precisa ser cooperativo para alcançar aquilo que se deseja. E para chegarmos numa vida futura, porque nós temos que imaginar isso sim, por mais que não queiramos de que a gente não imagine que um dia vai sair desse mundo, mas é que ele não é definitivo, né? Então, quando nós pensarmos que existe uma vida futura, podem ter certeza que nós vamos sofrer menos. Sofre a dor da perda, sim. Isso é inevitável, porque nós não estamos preparados ainda para aceitar de forma leve de que o nosso irmão partiu, mas ele partiu da vida física, ele continua vivo. Mas nós temos que ter esse entendimento, sim, de que a vida futura, ela existe e nós caminhamos para ela. Mas como nós estamos nos preparando para isso? Então, retomando a questão da depressão, ela existe porque nós vivemos de forma muito pesada. Nós adoecemos porque nós corremos de um lado para o outro com um único objetivo, que são as coisas materiais, nos esquecendo de que o lado espiritual também precisa ser cultivado, ele precisa ser trabalhado. Senão nós não encontraremos motivação para uma felicidade, digamos assim, em termos parcial, porque ela total não existe aqui na Terra. E essa felicidade que nós buscamos aqui é que nos causa todo esse sofrimento, aflições, parece não ter fim. É um vazio, como se diz, um vazio existencial tão grande que em determinados momentos você parece não saber mais onde anda, perdeu o caminho. Isso faz muito mal àquele que está aqui e que precisa da ajuda dos outros, mas que também precisa ele se ajudar. Aí entra aquela questão, né? Deus está fazendo a parte dele, mas eu preciso me ajudar também. Eu preciso ser menos egoísta, menos orgulhoso, trabalhar isso um pouco mais. Eu preciso entender que eu não vivo sozinho neste mundo, eu vivo com muita gente. E principalmente lá, no nosso início de tudo, aqui, a família, né? A família. Depois vem os demais, vem colegas de trabalho, vem a sociedade de forma em geral. Essas mudanças tão velozes aí, nós temos que acompanhá-las, mas não podemos fazer delas um tudo. O tudo para nós é a nossa existência, é o nosso eu interior, buscar motivos muito maiores. E existem motivos muito maiores do que simplesmente as questões materiais. Então, isso tudo muitas vezes vai nos dando uma sensação de perda, uma insatisfação tão grande, que parece que nada mais tem graça, nada mais nos importa. E aí a gente vai adoecendo. E não é só a depressão. Nós adoecemos justamente pelo nosso comportamento, temos outras patologias, temos outras doenças, e que são geradas em vários momentos por nós mesmos. Por isso tudo que eu falei. Então não é só a questão da depressão, mas outras tantas doenças que surgem no nosso dia a dia que a gente não sabe nem por quê. O que aconteceu? O que está acontecendo com o nosso corpo, que é a casa do espírito? E esta sensação, então, de infelicidade vai aumentando, aumentando, e a gente demora para entender, demora para voltar à realidade, demora para entender de que a causa está em nós.
Muitas vezes nós vamos nos apegando tanto às coisas materiais que a gente vai comprando coisas. No primeiro momento causa aquela satisfação enorme, não é? Experimenta comprar um carro novo para ver como é que você se sente. Mas depois o carro começa a rodar, vai um ano, dois, talvez nem chegue a isso. Você já está pensando no novo modelo, vai que anunciar, pô, mas como é bonito aquele outro carro lá. Tem que dar um jeito de comprar. E você, de novo, né, vai, fazem 60 vezes, 72, quem tem paga em menos tempo. Mas, de novo, você foi atrás de um carro novo que vai lhe trazer uma satisfação momentânea e depois aquilo passa. Então, pode ter o carro novo? Sim, deve. Mas não se apegue a ele a ponto de achar que ele vai lhe fazer feliz. Ele vai ser uma ferramenta útil para você, para a família, mas ele não pode ser aquilo que vai lhe mover como um ser encarnado que está em busca da evolução. E você não pode ser presa dos bens materiais em detrimento das coisas da alma, as coisas que alegram o nosso coração. Se a gente for ver, nós precisamos às vezes de tão pouco, né, para sermos felizes. Às vezes eu fico olhando para determinadas pessoas que sofrem muito nesta vida, tem coisas que eu fico pensando, como é que conseguem passar por complicações tão sérias? E elas esboçam um sorriso, elas esboçam uma alegria no rosto. Tem uma amiga, não vou falar o nome dela, mas ela já fez a 10ª cirurgia de câncer. 10ª cirurgia. E aí, cada vez que eu vejo ela, eu mando uma mensagem, pergunto, e aí, como é que você está? Eu estou bem. Eu estou muito bem. E você se livrou de eu vir puxar nos teus pés. Opa! De brincadeira, né? Mas para ver como ela passou por, está passando por uma situação tão, puxa, 10 cirurgias já. E ela não perdeu a alegria. Claro que ela cai depois que passa por um procedimento desse, é normal, aí tem que, né? Mas ela continua sorrindo e trabalhando em casa, está se recuperando agora da 10ª cirurgia. Mas é incrível, né? Muitas vezes como a gente vê nos outros aquilo que certamente nós não teríamos coragem, mas Deus dá para cada um o que cada um se comprometeu na espiritualidade, que precisa para se curar. Essa situação dela está curando ela certamente de coisas futuras piores. Ela aceitou